Pessoal, certamente a gente poderia melhorar muito a aparência desse formulário aqui, mas nós vimos algumas coisas importantes, demos uma praticada legal e eu não quero que isso fique muito longo, então eu vou passar para o JavaScript. Então, vamos ver o que a gente quer de validação desse formulário aqui, que a gente quer fazer com o JavaScript, que a gente deve fazer com o JavaScript. Isso aí vai variar muito de situação para situação. Eu pensei em algumas coisas simples, né? Eu quero que o nome tenha mais do que 5 caracteres, quero que o e-mail tenha uma arroba e 5 caracteres antes e 5 caracteres depois da arroba, quero que a senha tenha pelo menos 7 caracteres, tá? E quero que a senha seja igual à confirmação dela, né? Então vamos partir para resolver esses problemas aqui e só deixar o formulário ser enviado caso tudo isso aqui aconteça, né? Tudo isso aqui aconteça, né? Então, primeira coisa, nome com mais de 5 caracteres. Então eu vou colocar uma funçãozinha, vou associar ao input do nome uma função que vai ser executada quando a pessoa tentar sair, terminar a edição, passar para a edição do próximo campo, ou o campo nome tiver perdido o foco, né? Então eu vou chamar essa função de valida nome, tá? Ok, então tem que criar essa função lá no meu JavaScript. Então aqui eu vou criar uma função, declaração é function, valida nome, e aqui eu vou escrever a minha função, tá? Eu quero verificar o número de caracteres do input do nome, então é o IPT nome. Poderia usar aquele getElementById, eu vou supor que eu estou trabalhando com navegadores mais modernos aqui, vou acessar direto IPT nome, tá? Eu quero o que está escrito lá, então é o value, isso aqui vai me dar uma string, eu quero saber o número de caracteres que está lá. Então, o número de caracteres de uma string é o comprimento, o length de uma string, tá? O que eu quero fazer? Se esse negócio aqui, o comprimento da string, eu quero que seja mais do que 5. Então, se for menor ou igual a 5, eu vou dar uma mensagem de alerta, tá? Então, aqui, alerte, informe pelo mais que 5 caracteres para o nome. Essa mensagem tá bom, para mim tá bom. Vamos lá, salvei. Se eu recarregar minha página agora, aqui no nome, se eu digitar só 2 caracteres e der um tab, ele vai me dar a mensagem de erro. E se eu digitar 4 caracteres e der um tab, dá a mensagem de erro. Se eu digitar mais caracteres, der um tab sem mensagem, ótimo, é isso que eu quero, né? Ok, esse foi bem fácil, né? O e-mail é um pouco mais complicado, né? Eu quero que tenha uma arroba para começar, né? Então aqui eu vou usar a mesma abordagem a princípio, depois a gente pode melhorar isso aqui também, tá? Aqui no input do e-mail eu também vou checar quando a pessoa estiver saindo dele, né? Onblur igual a valida e-mail função, né? Fechei aqui, beleza. Agora eu preciso criar uma função function valida e-mail, e aqui dentro vai ficar a minha função. Ok, primeiro eu quero saber se tem um arroba, né? Vou ter que acessar o value do e-mail também. Então ipt e-mail.value, isso aqui vai me dar o que está digitado lá dentro, tá? Se eu quero saber a posição de um caractere, a gente tem um método para isso, né? Pode ser que você não se lembre, então vamos dar uma pesquisada aqui, JavaScript, referência string, tá? É o método do string. Eu provavelmente vou achar, olha só, por coincidência é exatamente isso aqui, né? Index of. Vamos ver se a gente pega aqui JavaScript, isso aqui é o developer, onde estão os métodos, isso aqui, os métodos estão separadas, estão dispersos aqui em capítulos separados, né? String, propriedades, métodos, char code, genéricos de string.
Vamos ver se eu acho uma propriedade. Charet, retorna caractere no índice especificado. Charcode, não. Includes, opa, esse parece bom, né? Determine se uma string deve ser encontrada dentro de outra string. Bom, é isso que eu quero, né? Quero saber se tem uma arroba lá dentro. Eu até estava pensando em usar esse aqui, ó, index_of, retorna o índice dentro do objeto string chamado pela primeira ocorrência do valor especificado, ou -1 caso encontrado, tá? Eu poderia usar esse aqui. Mas esse includes aqui é até mais natural, né? Então vamos ver como é que ele funciona. Aqui a string, eu chamo o método includes, e aqui o que eu quero procurar lá dentro. A string que será pesquisada é o set string position, índice da posição da string que iniciará a busca. Eu posso começar a busca a partir de uma determinada posição, eu quero começar do início mesmo, 0, né? Aqui não fala o que acontece se ele não encontrar. Normalmente o retorno é -1, tá? Aqui não fala, né? O método includes é case sensitive por exemplo, a seguinte expressão retorna falso. Falso quer dizer que não encontrou, né? Bom, ótimo. Então, quando ele não encontra, ele retorna falso. Então, o que eu posso fazer aqui no meu caso aqui? Eu quero saber se includes, né? Se inclui um arroba. Isso aqui vai retornar falso se não incluir. Então ficou bem fácil. Olha, if not, quer dizer, não incluiu um arroba, alert, e-mail inválido. Ok, isso aqui resolve meu segundo problema. Eu espero, vamos testar. Aqui, se eu recarregar a página, se eu chamar aqui sem arroba, e-mail inválido, se eu colocar um arroba aqui, não dá mensagem nenhuma, inclusive pode ter coisa depois, não dá mensagem nenhuma. Excelente, funcionou, tá? Bom, isso aqui resolve o problema de ter a arroba, né? Então aqui eu estou verificando se tem arroba, né? Se você ficar mais confortável, coloca isso aqui assim, ou pode colocar as chaves também, tá? Então, ó, verifica se existe arroba, tá? Esse index_of que eu queria usar, ele ia ser mais útil para a gente, por causa do seguinte: eu quero saber em qual posição que está a arroba, né? Ele não pode estar na posição 0, por exemplo, porque se estiver na posição 0, significa que ele é o primeiro caractere, ou seja, não tem 5 caracteres antes, né? Então o arroba ele tem que estar depois do quinto caractere, né? Então vamos dar uma olhada no index_of. O index_of ele retorna a posição, o índice do arroba, né? Então se eu pedir aqui index_of, bom, eu vou colocar numa variável. Então let, eu vou colocar esse index_of numa variável porque eu vou precisar dele em diversas situações, tá? Então eu vou chamar de posição da arroba, tá? Igual a aqui, isso aqui, tá? Só pra gente testar isso aqui, vamos dar um alert nesse posição da arroba e ver como é que funciona. Olha, alert pós arroba, tá? Só para a gente ver o que está acontecendo aqui, dependendo da situação de ter ou não a arroba, né? Então recarrega a página, não posso esquecer. Se eu colocar aqui alguma coisa que não tem arroba, -1. -1 é quando não tem. Se eu colocar arroba como primeiro caractere, pode ter coisas depois, o primeiro caractere é 0, né? E aí por diante, ó, se eu colocar um caractere aqui, 1 e assim por diante. Então esse primeiro caractere é o 0, esse é o 1 e assim por diante, tá? Então o que tem que acontecer? A posição da arroba não pode ser -1, né? Se for -1 é porque não existe arroba. Na verdade,
ela tem que ser maior do que, tem que ter 5 caracteres antes. Então tem que ser maior do que 5, né? Se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e a arroba, que é o mínimo, né? A posição do arroba vai ser 5. Se eu der um tab, 5. Então tem que ser maior ou igual a 5, né? Então se pós arroba for menor do que 5, eu vou dar uma mensagem, tá? Agora eu estou cobrindo os dois casos. Estou cobrindo o caso de não ter arroba, que vai ser menos 1, ou a arroba está muito no início, então não ter 5 caracteres aqui antes da arroba, né? Vamos ver se está funcionando. Se eu não colocar arroba e-mail inválido, se eu colocar 1, 2, 3 arroba e-mail inválido, se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5 arroba passou, posso colocar coisas depois que passa. Beleza, estamos quase lá. Falta eu vou tirar esse comentário daqui porque na verdade nós estamos fazendo as coisas meio que juntos, né? Falta eu verificar se tem 5 caracteres depois da arroba, né? Então o que eu tenho que saber aqui? O tamanho do e-mail menos o que está antes da arroba tem que ser maior do que 5, né? Então eu preciso saber o tamanho do e-mail. O tamanho do e-mail é fácil, a gente já fez isso aqui. Eu vou colocar numa variável também, let, eu chamei ali de, não, ali eu não criei variável, vamos chamar de tamanho e-mail, tá? O que é o tamanho e-mail? É o ipt e-mail value ponto length, né? Esse é o tamanho. Então eu vou dar essa mensagem se a posição da arroba for menor do que 5 ou opa, tá faltando espaço aqui, let tamanho de e-mail, né? Ou se o tamanho do e-mail menos a posição da arroba, pensa no que vai dar isso daqui. Tamanho do e-mail menos a posição da arroba vai dar os caracteres que estão depois, a quantidade de caracteres que está depois da arroba, né? Então isso aqui vai ter que ser maior ou igual a 5. Então pensa, vamos pensar aqui. Se eu tiver essa situação aqui, né? A posição da arroba é 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Então 9 menos 5, 4, não vai funcionar. Se eu tiver mais um caractere, eu vou ter 5 e eu tenho 4 caracteres só depois da arroba. Então, na verdade, tem que ser maior do que... Não pode ser igual a 5, né? Tem que ser maior que 5, né? Se for maior que 5, essa situação aqui, que é a primeira válida, eu vou ter aqui 5, a posição da arroba é 5, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, menos 5 vai dar 6, está valendo, né? Maior que 5, esse é o primeiro válido e não vai dar a mensagem de erro, né? Então pronto, resolvemos o segundo problema. Vamos ver se isso aqui funcionou. Se eu passar assim, acho que eu não atualizei, salvei, não atualizei talvez. Se eu passar assim, não deu erro. Tamanho e-mail menos posição da arroba. Tamanho e-mail menos posição da arroba. Maior que 5. Tá. É que se for menor que 5, eu tenho que achar o erro, né? Então, se for menor ou igual a 5, eu quero a mensagem de erro. Então, ok. Salvei aqui. Então, nesse caso aqui, e-mail inválido. Se eu colocar mais 2 letras aqui, ou se eu colocar mais uma letra, tem que dar e-mail inválido. Se eu colocar mais uma, já vai ser válido, né? Beleza, passou sem erro. Só recapitulando, então, o que eu estou fazendo? Numa variável pós-arroba, eu estou pegando a posição da arroba dentro da string, e numa variável tamanho e-mail, eu estou pegando o número de caracteres dentro da string, o número de caracteres que a pessoa digitou lá pro e-mail, né? A posição da arroba, se ela for menor do que 5, significa que ou eu não tenho arroba, porque
porque ela é -1, é menor do que 5, ou eu não tenho 5 caracteres antes da arroba, porque se for 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, significa que ele está na posição, tem poucos caracteres antes da arroba. Então, isso aí é um erro, né? Eu vou querer dar a mensagem. Outro caso que dá erro é se o tamanho de e-mail menos a posição da arroba, quer dizer, tudo que está digitado menos o que está antes da arroba for menor ou igual a 5. Isso é um erro também, então eu vou dar a mensagem também. Tá? Podemos ter outros critérios de validação? Certamente, né? E-mail não pode ter espaço em branco no início, no meio do e-mail, existem outros, mas não está especificado, vamos deixar, vamos passar para o próximo passo aqui. Tá? Bom, a senha tem que ter mais do que 7 caracteres. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou usar o mesmo padrão, né? A senha eu vou digitar valida, vou criar uma função associada ao onBlur também, tá? A função vai se chamar valida senha, tá? E aí vai ser muito fácil, eu só quero que tenha mais que 7 caracteres, né? Então vai ser praticamente igual a isso daqui. Vamos copiar e colar. Valida senha se IPT senha value length for menor ou igual a 7, informe mais do que 7 caracteres para a senha. Salvei. F5, se eu colocar aqui agora 1, 2, 3, não funcionou. Por quê? IPT senha, eu coloquei no conf senha, né? Na verdade eu quero isso quando a pessoa sair da senha, né? Então na verdade é esse input aqui. Ok, aqui salvei. F5, se eu digitar aqui 1, 2, 3, der um tab, deu mensagem de erro. Se eu digitar 4, 5, 6, 7, 8, der um tab, não deu mensagem de erro. Ótimo. Falta agora confirmação igual a senha, né? Então vou seguir o mesmo padrão, mesma coisa. Vou criar associado ao onBlur aqui. onBlur valida conf, é uma função, parênteses, tá. Se eu vier aqui agora no meu JavaScript, eu vou criar uma funçãozinha, function valida conf, e o que eu quero fazer? Se vamos colocar as coisas em variável. Não, vamos fazer diferente aqui, só para ver que é possível, né? Se o IPT senha ponto value for diferente do IPT conf senha ponto value, eu vou querer dar uma mensagem de erro. Alerte senha maiúsculo aqui, senha não confere. Ok, salvei, vamos ver se isso funciona. F5, se eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der um tab, passou, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e der um tab, senha não confere. Se eu acrescentar um 8 aqui, der um tab, passou por cadastrar aqui sem problema, tá? Tem 1000 formas da gente melhorar isso aqui, da gente fazer conferências mais elaboradas, mas eu acho que funcionou como um exemplo simples para vocês terem ideia de como que as coisas funcionam. É isso aí, turma.